Olá, bom dia para todos. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu desejo a todos um ótimo dia de paz e prosperidade. Vamos fazer uma homilia com base em Bereshit, capítulo 1, versículo 1, ou seja, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler o versículo 1 no idioma original, no hebraico, que diz: Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. Traduzido: no início criou Deus os céus e a terra. E a partir desta leitura nós vamos destacar aqui a palavra Elohim. E vamos fazer uma análise sobre o uso desta palavra, Elohim. Ora, eu estou aqui com o Antigo Testamento interlinear, hebraico e português. Ok, queridos? E Elohim é a primeira ocorrência que temos da palavra Elohim em Bereshit 1:1. Então você vê que Elohim é traduzido por Deus. Quando eu fazia teologia e eu estava vendo a matéria de hebraico, o meu instrutor de hebraico, ele disse que a tradução mais exata, aqui está a tradução ao pé da letra, seria: no princípio criou os deuses, os céus e a terra. Segundo ele dizia que a tradução exata é: no princípio criou os deuses, os céus e a terra. E eu fiquei, confesso, pasmado, abismado com aquela interpretação. Por quê? Porque as nossas versões traduzem Elohim por Deus, no singular, e não por deuses. E ele mostrou que Elohim, literalmente traduzido, é deuses e não Deus. E desde então eu comecei a buscar, de fato, o que significa Elohim. E o versículo, na sua íntegra, conforme eu já li, ele diz assim: Bereshit bara Elohim et Hashamai ve et Haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Acontece que o verbo bara está no singular. Está no singular. E não combina. Nós temos que partir do verbo bara, está no singular, criou, criar. E se fosse deuses, teria que estar no plural. No princípio criaram os deuses. Mas está no singular, bara, criou. E nós temos que fazer uma análise correta. Então, o termo Elohim, o termo hebraico Elohim, é bem verdade que geralmente se costuma interpretar que Elohim é o plural de El. El é Deus. No hebraico, El é Deus. E Elohim seria deuses. Só que o que nós temos na palavra Elohim é uma palavra eu vou dizer aqui, de aplicação polissêmica. Por que não dizer sentido polissêmico? Elohim, de acordo com as pesquisas que eu fiz, eu quero aqui falar para vocês. Por exemplo, definição de Elohim. A primeira ocorrência que nós temos de Elohim é em Bereshit, capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. E ali é aplicado ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Conforme nós temos em Devarim 6.4, Deuteronômio 6.4, que diz:
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ou seja, ele mostra que o Deus Elohim é um e que nós adoramos apenas um Deus. Com isso, nós entendemos que a palavra Elohim é legitimamente traduzida por Deus em Gênesis 1:1. E não seria de forma nenhuma coerente traduzir em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Elohim por deuses. Por quê? Porque a palavra Elohim ali está sendo aplicada ao único Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus que realmente é Deus, ao vivente, ao eterno, ao El Shaddai, ao Todo-Poderoso, aquele que é e que será. Então, corretamente a palavra Elohim em Gênesis capítulo 1, versículo 1 tem que ser traduzida de fato por Deus e não por deuses. O outro uso desta palavra nós encontramos, por exemplo, em Shemot capítulo 20. Eu vou ler aqui para vocês, Shemot, Êxodo capítulo 20. Vamos ver como é que se encontra o outro uso desta palavra. Lá diz o seguinte, vamos ler. Não terás outros deuses diante de mim. Eu estou aqui no versículo 2. Aí no hebraico nós lemos assim, para deuses nós temos Elohim, que nós lemos assim, ó, Lo, não, aí vem o quê? E rei, e, aí nós temos I, Re, Leha, Elohim, vou repetir, Lo, I, Rei, Leha, Elohim. Não haverá outros deuses. Então a palavra deuses aqui em hebraico é Elohim. Mas a mesma palavra Elohim consta no Êxodo capítulo 20 para o próprio Deus. Quando ele diz assim, ó, Anohi, Adonai Elohim. Vou repetir. Anohi, Adonai Eloheiha. Anohi, Adonai Eloheiha. Ou seja, eu sou Yahvé, teu Deus. Então, Deus aqui é Elohim. Você vê então que a palavra Elohim ela é aplicada para o Deus verdadeiro e também para os deuses falsos, outros deuses. Então ela tem também um sentido plural de deuses. Nós temos também, por exemplo, em 1 Samuel 28:13, a mulher diz, vejo um Elohim subindo da terra. E nós temos em Salmo 20 ou Salmo 82:6 dizendo, vós sois deuses. Então a palavra Elohim em 1 Samuel 28:13, que é como traduzido por Deus, outras versões traduzem por deuses. Ainda de acordo com algumas bíblias hebraicas, elas traduzem o termo Elohim em 1 Samuel 28:13 por anjos. A mulher diz, vejo anjos subindo da terra. Por que esta palavra, em algumas versões hebraicas, é traduzida por anjos? Porque, de fato, Elohim é um termo também que se aplica aos anjos. Lá em Salmo 82:6 que diz, vós sois deuses. Ali os deuses são os juízes de Israel. E no hebraico, deuses está Elohim. No hebraico diz, vós sois Elohim, ou seja, vós sois deuses. Mas ali o Salmo está se dirigindo aos juízes de Israel. Então, as autoridades, as potências humanas, as potestades humanas, os juízes, são chamados no Salmo 82:6 de Elohim, ou seja, de deuses. Então você vê que nós temos mais uma aplicação da palavra Elohim para juízes. 1 Samuel 28:13, a mulher diz, vejo um Elohim, ou seja, vejo um juiz subindo da terra. O Elohim que a mulher ali estava vendo era
não mais do que Samuel, o profeta que já havia falecido. Mais uma vez nós temos a palavra Elohim em Salmo 8,5 aplicada para anjos. Ou seja, lá diz, um pouco fizeste menor do que Elohim. A Septuaginta traduz o termo Elohim ali por angelos e diz, contudo um pouco fizeste menor do que os anjos. E é assim que o Novo Testamento também traduz Salmo 8,5 a partir da Septuaginta. Aí, como nós falamos, nós temos também Elohim aplicado aos falsos deuses, aos deuses do paganismo, conforme nós temos em Shemot 23, Êxodo 23. Não terás outros deuses, ou seja, não terás outros Elohim perante mim. Então a palavra deuses também, ela no hebraico é Elohim. Essa explicação que eu estou vos dando é para que vos ajude a não ser enganados por falsas exegeses, que eu já vi na internet, alguns dizendo que o trecho de Êxodo, capítulo 1, corretamente teria que ser traduzido. No início criou os deuses, os céus e a terra. E aí eles querem dizer que tem que ser traduzido corretamente por os deuses. Por quê? Porque nós temos a palavra Elohim, logo Elohim é um plural e tem que ser traduzido por deuses. Mas veja que nem sempre é assim. Lá em 1 Samuel 28:13, a mulher viu um Elohim, ela viu um Elohim subindo da terra. E geralmente se entende que aquele termo Elohim foi aplicado ao finado Samuel. Ali estava subindo o espírito, ou a alma, ou o vulto, ou a sombra de Shemuel, desde o Sheol. E a mulher aplicou o termo Elohim àquele ser. Por quê? Porque Samuel era um juiz. Então ela viu ele paramentado como um juiz. Por isso ela disse, vejo um Elohim subindo da terra. Ou seja, desde o Sheol. Inclusive, Flávio Josefo, ele que escreveu em grego, ele diz que a mulher viu Samuel subindo desde o Hades, que é o equivalente ao Sheol. Então, queridos, eu espero ter ajudado a vocês. Vou fazer mais uma vez a leitura de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Essa é a tradução legítima e literal do texto. Não podemos traduzir em Gênesis capítulo 1 Elohim por deuses. Não podemos. Por quê? Porque toda a Bíblia Sagrada mostra que quem criou os céus e a terra, o cosmos, tudo, foi apenas um único ser. Deus. Adonai. Adonai foi quem criou todas as coisas. Logo, se a Bíblia mostra que só há um Criador para todas as coisas, então eu não posso traduzir o termo Elohim por deuses, porque isso é ser infiel à mensagem da Bíblia Sagrada. Eu não posso traduzir Elohim aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1 por deuses. Por quê? Porque a Bíblia me informa que apenas um Deus criou todas as coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.